Gente, porque somos brasileiros e não desistimos fácil, a gente vai tentar mais uma vez essa live com Dubai, falar com o Dr. Maurício. Impressionante, impressionante. Lá está ele. Vamos lá. Fingers crossed. Vamos lá. Olha aí, doutor Maurício, eu estou tentando enviar e não está indo o convite. Quando eu clico em ti para te enviar o convite, não vai. Ah, pronto, você recebi o teu. Lá vai. Vamos lá. Oi. Epa, agora sim. Vamos lá, Então, menina. Vamos lá. antes que o pessoal comece a entrar, deixa eu falar. A gente estava conversando normal, a imagem deu uma caída e ficou meio lento. Aí eu não sei se é velocidade de conexão. Eu estou conectado teoricamente agora Agora vai. assim, no Wi-Fi da casa e tal. Enfim, acho que, enfim, Eu já tô vamos aqui, testar. tô de coração apertado. Vamos lá, botar para frente. Gente, deixa eu apresentar a vocês o doutor Maurício Taborda, que veio aqui conversar hoje com a gente. Ele cursou odontologia na Uniplac, ele fez pós-império na Uniplac, implante no PO, e ele está cursando mestrado em Soft Tissue Management around Teeth and Implants. Ele está falando diretamente do Dubai, então por isso um pouco de dificuldade que a gente está tendo. Ele se conectou através do VPN e felizmente a gente conseguiu. Ele está aqui. Vamos para frente. Vamos conversar? Pronto? Vamos embora. Vamos lá. Então vamos lá. Começando do princípio, como foi que surgiu a ideia do Dr. Maurício Taborda ir viver em Dubai? Bom, isso começou aproximadamente em 2010. Eu estou aqui desde 2011. Acho que um pouquinho, na verdade, um pouquinho antes de 2010. Na verdade, basicamente foi quando eu conhecia. Quando eu conheci, não. Quando eu estava com minha namorada, que hoje em dia é minha esposa, na época namorada, quando o Hum. relacionamento começou a ficar sério, Dubai meio que apareceu, assim. Teve todo um contexto para Dubai acontecer. Não foi uma decisão de imediato, tipo, quando eu era mais novo, eu pensava, quero ir. Minha esposa tá aí, ela tá, não vai deixar eu mentir, diz ela. Já vai ficar cagando regra já aí, tá? Não vai me cagar regra, não. Aí, enfim, Hum, basicamente, quando a gente se conheceu, minha esposa não é brasileira, ela é iraniana ok, e tava perdida lá no Brasil. E aí, ótimo. e ela também é dentista. E aí a gente chegou a trabalhar junto, eu tinha uma clínica, a gente trabalhava junto e tudo mais. E eu, desde bem antes de conhecer ela, eu sempre tive uma curiosidade assim de trabalhar fora, de ter uma experiência internacional. Eu já falava inglês desde muito cedo, desde que eu era moleque. E eu meio que acabei emendando as coisas, sabe? Terminei a época de colégio, passei na faculdade, não tive aquele momento assim de tentar um intercâmbio. Nunca, não foi uma dúvida para mim. Eu passei na faculdade e falei, beleza, vou para a faculdade. Da faculdade, terminei a faculdade, fazer especialização. Então nunca teve um momento assim de fazer aquele que a maioria do pessoal que faz intercâmbio, tirar uns 3 meses off, às vezes, muitas vezes isso acaba sendo no intervalo entre colégio e faculdade, ou porque a pessoa não sabe o que quer fazer ainda, ou porque acaba que não passa no vestibular e acaba, sei lá, vou fazer intercâmbio, fazer alguma coisa, e eu não tive isso. Por opção, na verdade, não porque eu não pude fazer, por opção. E aí, mas ainda ficou um pouco daquilo de querer fazer, de ter uma experiência internacional. E meu pai é militar e acabou que acabei conhecendo muitos dos amigos, colegas do meu pai, a gente acaba conhecendo os filhos, né? Milico assim, acaba se conhecendo tudo junto assim. Então acabou que eu durante muito tempo, quando eu acabava encontrando alguém que o pai acabou sendo adido, morando fora do Brasil, as pessoas chegavam e me encontravam, cara, tá fazendo odontologia. Fala, cara, pô, odontologia lá fora, pô, é caro, você vai ganhar dinheiro, vale a pena, não sei o quê. Isso meio que ficava na minha cabeça, assim, mais ou menos por alto, esses assuntos. Mas era uma sementinha que estava lá. Não era algo que eu regava, nunca tinha parado para desenvolver a ideia de morar fora e tudo mais. Quando eu comecei a. Quando o relacionamento com a minha esposa começou a ficar mais sério, isso começou a surgir um pouco mais. De uma forma um pouco mais indireta, ela nunca chegou e falou vamos para fora, mas assim, tinham duas coisas que aconteciam. Primeiro que
se você está namorando alguém que é estrangeiro e ela já passou por esse processo, para ela fazer de novo é mais fácil. Sim. Então, assim, quando você tem um casal, por exemplo, e a pessoa quer morar fora e a outra nem cogita e fala, putz, não vou sair, às vezes por motivo até de, sei lá, a pessoa é concursada. Eu morava em Brasília, né? Todo mundo é concursado naquela desgraça. Ah, quero ser concursado, quero fazer. É muito difícil você sair. Porque Hum. se um não vai, te empaca. Então, o fato de você ter outra pessoa que já está mais aberto a isso nunca tinha sido uma discussão, mas o fato de eu saber que ela era estrangeira, isso provavelmente facilitaria o processo, né? Segundo, que ela morava. Ela saiu de. Não é que ela saiu de casa, ela morou longe dos pais durante muito tempo. Então, eles vieram para o Brasil, eles deviam ter. Acho que ela tinha 20 anos, os pais fizeram um serviço que tinha que fazer aqui e voltaram e ela continuou estudando aqui. E aí, Ah, na época que ela estava mais ou menos cogitando de voltar para lá, o pai dela chegou e falou: Olha, isso aqui tá uma zona. Foi na época, acho que era da época do Ahmadinejad. Isso aqui tá uma zona, não volta. Fica, não interessa onde você tá, não tem lugar, não vai ser melhor aqui. Invariavelmente você esteja. E aí ela continuou. Quando eu a conheci, os pais dela já estavam morando lá. E aí, enfim, ela acabou ficando aqui. O relacionamento foi, a gente casou no Brasil e tudo mais. E no meio desse caminho eu comecei a cogitar assim, sei lá, de podia tentar fazer odontologia fora. Eu comecei a chegar um momento na clínica, eu tinha a minha clínica. E a minha clínica começou a acontecer o seguinte: é, dentro da medida do possível, a clínica tinha um management que era ok, sabe? E assim, não, era uma clínica pequena, tinha só 2 cadeiras, mas a clínica funcionava bem. Claro que, como qualquer um, eu tive meses no vermelho, mas nunca cheguei perto de falência ou sequer de algo disso. Só que sabe quando você bate num teto? E eu pensava assim, cara, eu para crescer, ou eu vou ter que sair daqui e arrumar um lugar maior, e as salas do meu lado eram tudo ocupadas. Eu falei, então eu não vou poder estender aqui. Eu vou ter que ir para outro lugar e, consequentemente, vou precisar de um investimento maior. sim. Investimento maior, talvez eu demande de ter algum sócio. Eu nunca tinha tido muita sorte com sócio, assim. Enfim, então no fim das contas eu sentia que eu estava chegando num teto. Falei, cara, eu não vou conseguir ficar muito maior ou muito melhor do que eu tô. Vai, vai ser isso aqui. E não que eu era infeliz, mas assim, sabe quando você fala, pô, acho que ainda tem muita lenha para queimar nessa história aí. E Hum, isso foi, mais ou menos ali, 2010, 2009 e tal. Enfim, e aí nessa história toda a gente começou a cogitar de, pô, a gente podia tentar trabalhar fora. Aí eu comecei a dar na internet. Na época eu comecei a dar uma pesquisada no processo, assim, hum, na minha época, não sei se hoje em dia mudou, mas na minha época era padrão olhar praticamente 3, 4 lugares. Todo dentista brasileiro que cogitou pensar fora era Portugal pela facilidade da língua, né? Austrália, Estados Unidos e Canadá. Era isso. Nunca ninguém parou, vou para a Alemanha. Aí a gente entra mais para esses detalhes mais para frente. Mas todo mundo pensava nesses 3 lugares. E aí eu fui dar uma olhada no Canadá, porque sempre tem um assunto de eu quero ir para o Canadá. O Canadá contrata estrangeiro, né? Sempre contrata expatriado, mas quando você vai ver como é odonto, aí tem prova de validação, faz a prova, volta para a faculdade, tá? Tem tudo isso. Então eu fui olhar o processo da Austrália. Cheguei até a comprar um livro na época que era eu não vou lembrar os nomes agora, mas era uma prova que você tem que fazer, uma espécie de prova de proficiência, só que na área de saúde, não é TOEFL, mas é uma prova que você faz. OET? Isso, OET. é. Uhum. Então, aí eu cheguei a comprar esse livro, não cheguei a fazer a prova, comecei a pesquisar, ver quanto é que era o preço das coisas. E assim, comecei o processo muito de leve, até que surgiu a ideia de Dubai. Porque uma das ideias era que a gente chegasse um pouco mais próximo de onde os meus sogros moram. Sim. Tentar ir para a Europa, alguma coisa assim. E aí surgiu a ideia de Dubai. E a primeira pessoa que mencionou Dubai foi meu sogro. Mas ele deve ter jogado assim. Olha, Sei lá, olha Dubai. Aí eu olhei assim, porra, tá aí Dubai. O meu conhecimento de Dubai era o conhecimento de que todo mundo tem, sabe? De torre gigante, de ouro para tudo que é lado. E assim, na verdade, querendo ou não, é a imagem que eles vendem também, é, né? Então, é. era basicamente isso que eu tinha. E na época
quando eu e minha esposa a gente casou em julho, mas a gente só foi viajar de lua de mel no ano seguinte, mais ou menos para março do ano seguinte, não foi emendado. E aí a gente tinha criado a gente tinha feito um roteiro que daí a minha lua de mel eu passaria por Dubai, já seria até para conhecer a cidade e tudo mais. Isso não foi Boa. decidido logo em seguida. Quando deu a ideia de falar Dubai, eu falei, cara, vamos conhecer o lugar, né? Então a gente ia para Dubai, ia passar no Irã para poder conhecer uma grande parte da família que eu não conhecia, Nossa. e depois a gente ia na Turquia e voltava. Esse seria a minha lua de mel. Então, baseando-se na ideia que Dubai surgiu na minha cabeça, surgiu na nossa cabeça, e eu já tinha encaminhado uma ideia de, bom, a gente está indo viajar para lá, vou começar a pesquisar um pouco sobre como é que é ir para lá. E aí foi quando eu comecei a pesquisar como é que funcionava a prova, como é que funcionavam as coisas. Só que o meu processo, ele foi literalmente ao contrário de que todo mundo faz. Então, assim, eu vou tentar dividir o que eu vou conversar com você em duas coisas. O que eu fiz e como é o processo, entre aspas, normal. Porque, na verdade, eu arrumei o emprego primeiro. Eu não arrumei a licença primeiro. E... Mas o emprego que eu arrumei primeiro, literalmente, jogando verde para colher maduro. Literalmente eu fiz isso. Então, assim, eu... Mas, assim, quando a gente já tinha decidido mais ou menos a época, eu peguei... Dando Google, basicamente foi isso que eu fiz. Comecei a dar Google em clínicas odontológicas de Dubai. Mas, assim, literalmente, dental clinics em Dubai. Referência zero, não conhecia ninguém, não sabia de ninguém, não sabia se tinha dentista brasileiro aqui. Não tinha Instagram, não tinha nada, né? Tinha o quê? Tinha Google mesmo. Não tinha rede social, não tinha o quê? Facebook, mas muito mais ou menos. Hum. E aí, peguei essas clínicas odontológicas, entrando em site, sem referência de bairro, se era em bairro bom, se era em bairro ruim, enfim. Eu não vou lembrar o número exato, mas coloca aí. 50, 60 clínicas que eu arrumei, olhando o e-mail, Oh, contact us, juntei os e-mails, e aí eu criei um texto, que praticamente foi Ctrl+C, Ctrl+V, e o verde que eu joguei foi o seguinte, eu não mandei um e-mail falando que eu estava procurando um emprego. Eu mandei um e-mail dizendo que eu era um dentista brasileiro, que eu estava indo passar alguns dias em Dubai e estava fazendo um report, um paper, comparando a odontologia do Oriente Médio com a da América do Sul. Que é uma puta de uma mentira, eu não estava fazendo nada disso, era só para jogar um verde. Joguei isso, mudei os e-mails hum. e falei, bom, vamos ver o que que volta. Se eu não me engano, voltou umas 7 respostas, mais ou menos. Dessas 7 respostas, conversa adianta um pouco. Não, minto, voltou 4. Quatro pessoas voltaram e falaram, não, pode conhecer, tudo mais, não sei o quê. Isso foi assim, um tempo considerável antes, não foi tipo uma semana antes, foi aí uns 2, 3 meses antes que eu mandei isso. E aí eu criei ali, beleza, tem essas 4 clínicas que me responderam, continuei conversando com elas. Pensei assim, quando a gente chegar em Dubai, eu vou me dedicar mais ou menos, pego uma manhã dessas, pego um táxi e olhando no Google Maps eu vejo mais ou menos o itinerário para poder passar nas 4 e visito as 4. E daí eu vejo o que acontece, pelo menos para conhecer as clínicas. Enfim, fiz esse itinerário. Fui nas 4 clínicas, chegou no dia tal, continuava mandando e-mail, não tinha WhatsApp, tinha nada, era só e-mail mesmo. Então, fui na clínica 1, fui na clínica 2, clínica 3 e na 4. Nas 3 primeiras, foi assim, aqui é a nossa clínica, a gente trabalha. Foi quase que uma entrevista, assim, como se eu tivesse quase como um jornalista, assim. Eles não deram muita abertura. Ok. Conheci o dono da clínica, conversei com as pessoas, parará. Aqui funciona assim, aqui funciona assado, assim que funciona, a licença é assim. Ah, interessante, beleza, ok. E na quarta foi quando aconteceu. Quando eu cheguei na quarta clínica, conversando com o cara era o implantodontista, ou seja, a área batia. E quando a gente chegou, comecei a conversar com ele, conversa vai, conversa vem, é um egípcio. E, e ele estava com um raio-x aberto no painel dele, no computador dele, e ele estava fazendo um tratamento de se eu não me engano, era um protocolo inferior, né, que seria no caso uma overdenture, né, que eles falam aqui. Enfim, e aí começamos a trocar, começamos a discutir odonto. Esse caso assim, eu falei, então, pois esse caso poderia fazer assim, fazer assado, que sistema de uso de planta você usa, conversa vai, conversa vem. E aí ele falou, interessante, você faz muitos tratamentos lá? Eu falei, não, faço, não sei o quê. Aí eu tava com
eu tava com a minha mochila, puxei no laptop e falei, ó, tem esses casos aqui, fui mostrando para ele, mostrei. E a conversa desgringolou pro outro lado. Aí ele parou e falou assim, interessante, você já pensou em trabalhar em Dubai? Aí eu falei, peguei o troco, fisguei o cara. Pronto, objetivo alcancei. Fisguei Incrível. o que eu queria era isso. Fisguei um cara. Aí ele, não sei o que, tá. Eu falei, pô, seria interessante, mano. Então vamos conversar. Que dia que você tá indo embora? Isso foi eu acho que foi na primeira com certeza não, por causa de fuso horário. Deve ter sido, sei lá, segunda manhã. Foi muito no início. E aí, beleza, peguei o contato do cara, a gente ficou se falando, ele me passou uma minuta de contrato, mais ou menos, tipo, ó, vai ser mais ou menos isso, vai receber a comissão assim, vai ser assado. Só que é o seguinte, tem a papelada para fazer. Então, o meu processo foi o contrário. E isso ajuda no estímulo, que ele falou o seguinte, você passando na prova, o emprego é teu, é só chegar e trabalhar e acabou. Mas tem que passar na prova, não passou na prova, né, e já não posso fazer mais nada. Eu falei, beleza. E o bom é que ele me orientou. Que é como era do interesse dele também. E outra coisa aqui, 99,9% das pessoas são expatriados. Então você, entre aspas, esperar as pessoas, você esperar um processo de documentação que é comum. Então, tipo, você contratar um cara sabendo que ele vai vir daqui a 2 meses porque tem papelada, burocracia, normal. Eu acho que eu conto numa mão os dentistas locais que eu conheci, que são nascidos aqui, que são emirates, né, como a gente fala. A maioria é expatriado. Gigantesca, a maioria é europeu, inclusive. Uau, ok. Ficou independente do UK, né, na década de 70, se eu não me engano. Aqui eles chamavam protetorado, que eu não sei exatamente o que significa, mas eu acho que devia ser assim. Não era uma colônia. Eu acho que pela exploração de petróleo devia ter alguma protetorado. Imagino que eles deviam ser um país na qual a Inglaterra assumia algum grau de responsabilidade e uma forma de acordo, o subsídio do petróleo devia ir preferencialmente para a Inglaterra. Devia ser algo assim, mas eu não sei exatamente como era. Bem, O Emirados Árabes se tornou Emirados Árabes em 71, quando eles se uniram, né? E aí virou o que é, né? E quando descobriram o petróleo foi quando a coisa desandou no bom sentido, né? De crescer como cresceu. muito bem. O seu registro te dá direito a trabalhar nos sete Emirados ou exclusivamente em Dubai? Sim e Ou não, porque hoje em dia eu tenho 2 certificados. Eu tenho de Abu Dhabi e de sim, Dubai. Então, na verdade, aqui são 3 certificados. Tem o ok. de Dubai, que é específico, tem o de Abu Dhabi, que também é específico, e tem o que eles chamam de MOH, que é Ministry of Health, que é o certificado dos outros 5 Emirados, Sharjah e a demais. Antigamente, o processo era totalmente isolado. Então, assim, se você fazia o DHA, que é o Dubai Health Authority, é só isso que você vai atuar. Se você quisesse fazer outro, você tinha que fazer o processo do zero. Hoje em dia você intercala. Não é tão fácil intercalar. É um processo chato, mas ele é mais burocrático do que complexo. Então, assim, ele leva tempo, tem umas babaquicezinhas de papelada, mas eles não demandam que você faça a prova de novo, por exemplo. Então faz só uma prova e se tiver paciência e mandar toda a papelada para os demais, consegue o registro também nos demais. Na verdade, o registro do demais, a tendência é que você consiga a partir do momento que você arruma um emprego. Só que, assim, existe um lado, assim, mais ou menos, como o processo é muito burocrático e Hum, chato, a tendência é que as empresas, que as clínicas odontológicas tendem a contratar um cara que já tem a licença de lá. Hoje em dia funciona muito assim. Para entendi. mim, por que para mim deu certo? Porque eu entrei numa clínica chamada American Dental Clinic, que o cara tinha clínica nas duas. É um dentista antigão, o nome dele é Michael Ziegler. O cara tá aqui há, sei lá, 35 anos. Nem sei como é que o cara vai parar. 35 anos atrás, o cara vai fazer o quê aqui? 35 anos, 40 anos atrás, ele montou a clínica aqui. Então, ele é um dos poucos dentistas que tem uma clínica em Dubai e outra em Abu Dhabi. Certo. Então, quando eu entrei na clínica de Dubai, e ele falou, eu preciso de dentista em Abu Dhabi. Eu falei, ok, estou disponível. Aí, enfim, ele falou, é o seguinte, eu preciso da tua papelada, preciso disso, disso e disso, algumas coisinhas. Eu falei, tem que fazer prova de novo? Ele falou, não, é só Opa, a papelada. Na época, né? Porque sim. antigamente tinha que fazer. Isso eu tô te falando o quê? 4, não, mais. Uns 6 anos atrás, eu acho, que quando o processo ficou integrado.
Sim. Mas, assim, sem fazer prova, só no processo de papelada, acho que levou 3 a 4 meses, mais ou menos. Foi rápido. Então, hoje tá mais fácil. Hoje em dia, se você tem a licença de Dubai e quer transferir ela para Abu Dhabi, é possível. Tá. Mercadologicamente é meio chato, Uhum. mas é possível. Então, assim, se a pessoa. Seria mais ou menos o seguinte: se a pessoa tem. E, na verdade, o processo de prova é o mesmo. Então, assim, se a pessoa, por acaso, tem algum objetivo, por algum motivo, tem uma proposta para ir para Abu Dhabi, faça a prova por Abu Dhabi. Certo. Porque, na verdade, é a mesma prova. Se você está vindo para Dubai, faça por Dubai. Mas se por um acaso acontece da pessoa que está morando em Dubai, arrumou um trampo em Dubai, está trabalhando em Dubai, ela recebe uma oferta de Abu Dhabi, Sim. ela não tem que refazer essa prova. Ela só vai ter que submeter os papéis. Tem algumas coisas que são meio. Eu não sei se hoje em dia mudou, mas comigo teve uma coisa que foi engraçada, né, para dizer o mínimo, que foi assim, uma das etapas do processo de você tirar a licença, eles fazerem uma verificação da veracidade dos seus documentos, Sim. que aqui eles chamam eles terceirizam isso para uma empresa chamada Dataflow. Hum. Então, esse Dataflow faz todos esses exames dos documentos para verificar se o seu diploma realmente é reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil e tudo mais. Então, eu já fiz essa etapa, né? Quando eu fui para Dubai, quando eu vim para Dubai, eu fiz essa etapa. Então e você tem um relatório com essa aprovação de documentos. Quando ele foi fazer a licença para Abu Dhabi, pediram de novo. Eu falei, não, tudo bem, mas eu já tenho. Não, tem que fazer de novo. Mas, Hum. amiga, é o mesmo diploma. Eu não fiz diploma de novo, é o mesmo diploma. Sim. Aí, mas tem que fazer de novo. Ok. Tipo, não faz o menor sentido você fazer de novo. Se ele Realmente. falasse assim, não, tem que pagar. Se ele falasse que tivesse que pagar o FII, ok, paga o FII. Porque aí o cara, teoricamente, pode cobrar o tanto que ele quiser, né? A empresa, ou o governo, a entidade. Mas aí Sim. teve esse detalhezinho que teve que fazer esse documento. Mas de novo, Hum. é um processo burocrático, é papelada. Se você está no Emirado para ir para o outro, é papelado hoje em dia. O teu empregador te ajudou nisso? Ou foi tudo É, contigo? o... Não, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, na época então, hoje em dia isso tem esse detalhe que é interessante aqui, os processos vão mudando muito rapidamente. Hum. Então, assim, o processo que eu vim, hoje em dia já é completamente diferente. Então, ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, você vai chegar no Brasil, vamos começar passo a passo. Ele sabia que eu estava de lua de mel, então eu falei: olha, eu tô indo pro Brasil daqui a, sei lá, mano, daqui a uns 30 dias. Ele, não, beleza. Aí ele chegou, me deu um papelzinho e falou: ó, vamos lá, vamos começar as coisas pelo começo. Tá aqui esse papel. Chegou no Brasil, esses documentos traduzidos e manda para cá. Começa por aí. Falei, beleza. E na época, não se fazia aplicação online. Era tudo por papelada. Isso foi muito bom porque ele virou quase que um despachante para mim. Opa, ok. Hoje em dia você faz tudo online. Então você não tem essa tarefa de ter que, sei lá, ir até Dubai para fazer o application mesmo. Não, isso você faz online hoje em dia. Dá para fazer do Brasil, então. Dá, é online, é tudo online. Eu fazer de qualquer lugar. Beleza. E, enfim, e aí ele me passou os documentos, que, enfim, bom, passaporte não precisa traduzir porque tem inglês, mas vamos lá, diploma, o básico, comprovante de experiência, um nada consta ético do CRO, enfim, da entidade de onde você está vindo, o que mais? Histórico, de cabeça agora não lembro não, mas basicamente é isso, os documentos básicos que vocês precisam para fazer Sim. isso. E os pessoais, né? Passaporte, acredito. É isso, exato. Documentação de, acho que talvez não nada consta da polícia, né, que é normal, antecedentes criminais, coisas Muito assim. comum, antecedentes criminais. Muito bem. E aí, enfim, é essa documentação toda, você pega essa documentação, traduz juramentados, isso aí, teoricamente, quem está precisando sair do Brasil, isso é padrão, traduz juramentado. Tá. A vantagem é que eles Aceitam o inglês. permitem aqui que faça inglês, não precisa ser árabe, o que Ótimo. ajuda, porque até que tradutor em árabe no Brasil não é difícil de achar, tem muito, mas inglês é mais barato, porque tem muito mais. Eu tinha a vantagem de morar em Brasília, então eu não precisei de despachante, eu traduzi, eu peguei a documentação, eu levava na porta da embaixada, depois levava no Itamaraty, tá tudo lá de casa, fiz essa papelada toda seguida. Documentação pronta, botei no envelope e mandei pro cara. Não minto, eu tirei a cópia, eu nem mandei, eles nem precisam de original, pelo menos na época não precisou. Tirei cópia de tudo, mandei para ele por e-mail, mas eu já tinha, obviamente, guardei as originais comigo caso um dia fosse preciso. Sim. E mandei para ele e falou, beleza, recebi aqui, agora é o seguinte, eu vou pegar essa papelada, vou aplicar, e aí, primeiro passo é fazer essa verificação de documento de Dataflow.
quando estiver pronto, você me avisa. Olha, eu te aviso quando sair o resultado disso. Aí eu, beleza, é isso. E ficou por isso. E aí, o cara meio que deu uma sumida. E eu conversava com ele e falava, cara, leva um tempo. Ele falou que levava, sei lá, não lembro agora o que ele tinha dito, mas eu lembro que ele falou um prazo que passou lá quase o dobro do prazo. Sim. E aí eu fui passando o tempo, e aí começou a acontecer um negócio lá em casa, comigo e com minha esposa, que a gente só eu comecei a bloquear o. Você começa a bloquear a tua vida, porque tu não sabe o que tu vai fazer. Então o que acontecia? Por exemplo, vou investir na clínica, por exemplo. Ah, tô precisando comprar um equipamento. Você fica, cara, compra ou não compra? Porque se eu for embora para Dubai daqui a 3, 4 meses? Então tudo começou a empacar. Essa história de Dubai começou a virar um leve problema. E Sim. aí, a ideia foi, cara, eu tenho que criar na minha cabeça um prazo para isso acontecer ou não. Porque já não está na minha mão, eu mandei o documento pro cara. E aí eu falei, cara, eu vou criar um prazo e a partir dessa data, sei lá, eu bloqueei esse cara, eu não quero mais saber dessa história. Tipo, não deu, não deu. E aí eu lembro que eu recebi uma resposta dele muito em cima desse prazo. Mas assim, menos de uma semana antes do prazo terminar, eu recebi e-mail do cara falando que foi tudo aprovado. Olha, as papeladas aprovaram, e a papelada aprovar significa você poder se submeter ao teste, fazer a prova. Então não tem aquele tempo de faculdade, isso era algo que eu também não queria fazer. Por opção minha, não que eu acho que seja errado ou certo, eu já era especialista em pério e implante, e eu falei, cara, eu não vou ter saco de me dedicar à faculdade 2 anos do zero para clínica geral. Não vou ter. Porque, teoricamente, é isso que boa parte faz. E outra coisa que é um detalhe que eu estava conversando, inclusive, com uma dentista ontem, uma dentista brasileira morando no Brasil, que é uma realidade que pouca gente sabe, e você com certeza sabe, eu também, que a realidade do Brasil é muito diferente do fora do fora. A gigantesca, esmagadora maioria dos dentistas são clínicos gerais. Verdade. Todo mundo ser especialista é uma coisa exclusivamente do Brasil. Que você sai da faculdade de especialização e isso vira um modo. Tipo, a gente não pensa, é assim que funciona. Virou uma demanda de mercado, é assim que funciona. Você, sei lá, chegar um cara de 40 anos de idade, clínico geral, você fala, cara, o que aconteceu com esse cara? O que te deu errado na vida dele para ele fazer isso? É bem assim. Porque é assim que funciona. Aqui fora, olha, eu te diria que mais de 90% dos dentistas são clínicos gerais. Fácil. E se dão bem. Não é tipo assim, os caras são uns lascados. Não, os caras estão Não, bem, ganham grana e tal. Então, verdade. eu acho que é aí que mora a diferença. Eles não especializam porque eles não têm uma demanda financeira para precisar. Porque na clínica geral os caras se resolvem na vida. Então É, ele fala, não, é isso aí. Eu não preciso sim, fazer. sim. Eles acabam fazendo. Eles acabam fazendo. Assim, a gente pega e especializa. O que o Pronto. cara faz? O cara é clínico geral, ele fala assim, eu gostei da história de fazer faceta aí. Ele não vai fazer uma especialização de prótese. Ele faz um cursozinho de hands-on de faceta. E ele vai fazer faceta. É Aí tu desse. fala, não, tu sabe fazer a reabilitação total? Não, não sei. Já não sei fazer, eu sei fazer faceta. Outra coisa da minha área especificamente, muita gente que trabalha com essa estética de hoje em dia, de fazer faceta mais, precisa saber fazer uma de coroa clínica. Eu conheço um monte de clínico geral que fez curso para aumento de coroa clínica. O cara não é pério, e se tu fala para ele fazer um enxerto gengival, não tem nem ideia para onde começa. Mas ele sabe fazer aumento de coroa clínica. Sim. Então, eles vão pegando procedimentos que podem ser úteis para a prática dele. E isso é a gigantesca, praticamente a gigantesca maioria. Eu, quando cheguei aqui com 30 anos de idade, falei que tinha 2 especializações, ninguém acreditou em mim. Mas não faz sentido, como assim? Tem 2 especializações? Eu tenho 2 especializações. Eu digo, caraca, tô muito novo para isso. Eu, sei lá. Tá, É, você está dizendo? as pós deles aqui são mais longas, às vezes, por exemplo, aqui no UK, de 3 anos e tempo integral. Você praticamente Sim. é interno. É um Então, mestrado quase, né? Só que um mestrado não didático, é um mestrado não é acadêmico. vamos dizer, clínico, né? No caso, porque eles fazem muita prática, eles fazem um portfólio com dezenas de casos durante esse tempo. Sim. É uma coisa assim bem mais complexa do que o que a gente está acostumado no Brasil.
E isso é bom e ruim para o nosso mercado. Não para o nosso mercado, mas assim, isso é uma coisa que você tem que adaptar na tua cabeça, porque como a gente, todo mundo aqui, então, a gigantesca maioria dos brasileiros são especialistas, ele vai ter que dar, entre aspas, um passo para trás, porque na nossa cabeça no Brasil, ser clínico geral é passo para trás. Vai ter que dar um passo para trás, porque na hora que ele chegar aqui, é o cara que, por exemplo, o cara é um monstro de, sei lá, aliás, é importante dizer, não é que simplesmente é assim, mas a questão é que você pode ser o dentista mais experiente do Brasil, com raríssimas exceções de uma galera que já está muito acima do nível, tipo o Christian Coachman da vida, que todo mundo no mundo inteiro conhece. Se tu pegar os dentistas mais top do Brasil, o cara chega aqui e nego fala, quem é? Não sei quem é. Não conhece. Então esse cara chega aqui, ele é recém-formado. Ele é um recém-formado com a puta da bagagem. Só que ele, como qualquer um, ele vai precisar de um tempo até o cara conseguir mostrar. E até as pessoas enxergarem ele, não, esse cara aqui realmente é um bom especialista, ele é, cara, você reseta a tua vida profissional quando você muda de país. Vai começar do zero, ninguém sabe quem você é. Então até você mostrar quem você é, tem um chão. E nesse processo você vai ter que fazer ali uns procedimentos que em tese fala, nossa, eu não faço uma restauração classe 1, puta, 10, 15 anos. É isso aí, mano. Desse jeitinho mesmo, exatamente, é isso. Eu até fugi do que eu estava falando antes, mas enfim. Não, olha, tá muito boa a conversa. Eu tenho uma curiosidade a respeito do idioma. Você atende Sim, em inglês? sim, somente. Pronto. A Luciana Não tem uma necessidade, exceto se você for trabalhar. Vamos dizer assim, se você falar árabe é um plus, porque vai te abrir portas que para mim, por exemplo, não abre. tá. Por exemplo, serviço público aqui não é o prioritário, certo? Serviço público, cara, serviço público, você ganhar muito bem no serviço público, mais do que o privado, só no Brasil isso acontece. Só. Então, mas se você quiser trabalhar no serviço público, adquirir experiência, conhecer pessoas, você vai ter que falar árabe. Trabalhar em hospitais, você fala árabe. Ajuda e algumas clínicas aqui, como aqui é tudo muito expatriado, então você acaba conhecendo locais, clínicas odontológicas aqui, que ele tem como público-alvo árabe. Então Entendi. essas clínicas acabam contratando árabe. Se você fala árabe, você aumenta o seu leque de oportunidade, mas não chega a fazer falta. Ok. E assim, você teve que fazer algum teste, assim, para comprovar a proficiência? Não. Isso também é uma coisa ótima. Aí. Olha, a Luciana Cardoso pergunta assim: quem tem diploma de Portugal precisa fazer a prova também? As provas aí. Portugal precisa. Eu sei que existe uma lista de países Hum. que passa direto. Se eu não me engano, o UK passa direto. Tipo, não precisa fazer nada. Só entregar o papel e correr para o Mas quem braço. é registrado ou quem fez a graduação aqui? Quem tem um diploma daqui? Que é diferente, né? Cara, aí você me pegou, não sei. Mas eu acho que. Mas quando você faz equivalência, isso já não bate? Eu não sei. Nem sempre tem alguns países que eles pedem o diploma de base. Eles vão perguntar onde foi que você fez a sua graduação. Daí, É, entendeu? É que o bicho pode pegar, como a gente diz. então, porque na verdade, das pessoas que eu conheci, assim, eu conheci várias pessoas que vieram para cá, tipo, assinou um contrato, fechou um contrato, assim, meio que de boca a boca, e eram dentistas ingleses, quer dizer, ingleses, formados na Inglaterra, a grande maioria não era inglês, Tá. formado na Inglaterra, e que veio para cá e trabalhou direto. Conheço dentistas americanos, pessoas que formaram nos Estados Unidos, pegaram, têm o diploma nos Estados Unidos, fizeram o NB, enfim, o teste para fazer o dental exam, o board deles lá. Yeah. Isso, NBD, isso. E quem tem NBD nos Estados Unidos, para cá vem direto. Agora, se eles pedem que o diploma seja de lá, ou se eles pedem você ter passado em NBD, aí você me pegou, não sei. Não, aí é que tá. É porque o pessoal que faz MBD nos Estados Unidos tem que entrar de novo para a faculdade. E acaba que eu acho que é diferente. Por exemplo, aqui, quando Pode ser, é verdade. a gente quando passa no board aqui, que é o WORI ou o LDS, a gente já se Sim. torna, pega o registro e já começa a trabalhar. Então, mas é uma coisa a se ver, só uma curiosidade. É, Olha, é. para te falar, tua mãe e o teu pai estão todos te vendo aqui, viu? Te Eu prestigiando. fiquei, eles falaram, minha mãe tava lá, Além cocada, das... sabe, mexendo nas internet, ela, como é que eu aperto, onde é que eu entro? Eu falei, mãe, vai apertando os botões que hora você entra.
Eu achava que era você e aceitei, depois que eu vi que de todo jeito eu tinha que fechar lá para recomeçar. Mas enfim, É, pois é. obrigada por estar aqui também. Olha, então, continuando aqui a conversa, então como assim? Eu tenho um interesse em saber também como foi que foi o começo para ti, assim, a adaptação no trabalho dia a dia. O de trabalho foi difícil, foi bem difícil. Exatamente pelo fato de que eu já não atuava como clínico geral desde 2006, pelo menos. 2005, 2006, eu já não atuava como clínico geral. Então, quando eu cheguei aqui em 2011, ou seja, 6 anos depois praticamente, 5 anos depois, veio esse primeiro baque de que o seu registro começa como clínico geral. Inclusive, na verdade, isso me foi orientado na época. Como foi o cara que fez o processo, ele falou, cara, eu vou te botar como clínico geral para registro, porque é mais fácil. Eu não questionei, falei, bom, o cara mora lá, o cara vive lá desde que nasceu, não vou questionar o cara. Então, eu fiz. E na época eu pensei, bom, e com o tempo eu vou fazendo as adaptações e vou aplicando para a especialidade. E aí já é outra novela essa história. Mas enfim, quando eu cheguei, o primeiro baque que eu tive foi o seguinte: teve duas situações. Primeira, que você tem o famoso homesick, que é normal para todo mundo. Ah, sim, eu era casado, como eu havia dito, mas eu fui solteiro, eu fui sozinho. A minha esposa ficou, Ok. porque tinha vários fatores para isso. Aliás, ela vai me matar, não é que eu fui sozinho, não, viu, Cheiro? Isso que ela tá aí. Não é que eu fui solteiro, eu fui sozinho, diferente, consertar. Quando eu vim para Dubai, ela estava terminando a especialização dela de orto, ainda faltava acho que era 8, 9 meses. A gente não sabia como é que ia ser o negócio da clínica. Eu falei, cara, você está terminando. Orto é um dos mais demorados, orto e bucomaxilo, né? Eu falei, cara, E, ela está terminando o curso de orto. Se ela for para lá, ela vai cancelar tudo. Aí eu falei, velho, vamos fazer o seguinte: eu vou na frente e, e você fica cuidando da clínica, você toma conta da clínica, que a gente já trabalhava junto, você termina a sua especialização, e isso vai acabar que vai virar um teste que eu vou acabar passando lá uns 8 meses para ver se a coisa vira ou não. Porque, cara, pode não dar boa, certo. boa. E nessa de não dar certo, o que acontece? Na pior das hipóteses, eu volto para casa e continuo tocando a clínica não fechou, Boa. segue como É tá. lá e outro cá, que é para, né, fazer as coisas Exato. direitinho, com Então a segurança. gente não chegou e jogou tudo na maluquice. Vamos ver o que acontece. Eu falei, cara, eu vou na frente, eu vou tentar amaciar o território. E aí, nesses 8, 9 meses, eu vou ter a noção de se é bacana ou não. Se a Boa. coisa é estável, se vale a pena. E a Hum. gente conversa isso mais pra frente. Mas por enquanto, vamos tocando barco. Então eu tava sozinho. Então já tinha esse fator. E era um recém-casado, ou seja, eu saí de maluquice, né? Eu era recém-casado que fui morar sozinho depois de casado, né? Tudo errado. E aí, então teve esse primeiro passo, né? Do Sim. homesick e tudo mais. E aí você começar a adquirir aquela coisa, né? Uma coisa que nunca foi problema para mim, eu nunca tive um conflito em relação a falar inglês. Eu era muito seguro em relação a isso. Claro que assim, eu não tinha uma fluência tão boa porque eu nunca tinha morado num país na qual o inglês ia ser literalmente 24 horas por dia. Sim. E acaba que tem uns vocabulários em que falta uma palavra aqui ou ali, mas eu conseguia contornar. Se você não sabe a palavra, você tenta explicar para dizer o que você quer dizer. Pega um Essas coisas que a sentido, gente. às vezes. Isso, se vira. Enfim. Então, o inglês não era um problema. Eu nunca tive um conflito linguístico. Isso não cheguei a ter. Mas aí eu peguei, comecei assim, acho que o primeiro conflito foi em relação de entender como é que funcionava o padrão da clínica, os pacientes e tudo mais. E no fim das contas, o que aconteceu? Acho que o grande primeiro conflito que eu tive foi que a primeira clínica que eu peguei para trabalhar, que foi o cara que me abriu a oportunidade de vir para Dubai, Sim. era uma clínica que era muito boa para ele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: era uma clínica pequena, Hum. certo? Que eu projetei que a clínica poderia ser algo, mas infelizmente isso acontece muito aqui. Às vezes as pessoas te contratam não porque ela precisa, porque ela julga que você vai trazer gente. O que muitas vezes acontece. Mas se você está demandando isso de um cara que literalmente chegou uma semana, o cara vai tirar gente da onde? Então eu entrei na empresa e comecei a ver o movimento e de repente eu ficava assim, cara, não tem paciente aqui. E aí eu me toquei que uma coisa que poderia ser boa se tornou ruim, que era, ele teoricamente tem o mesmo interesse que eu.
Ele é um cara que tem lá seus 40, 50 anos, ele é clínico geral, mas faz implante. Ele não é implantodontista. Então Entendo. eu falei, ele tem a mesma área de interesse do que eu tenho. Complicado, né? Os dois ali no mesmo Ou território. se, algo que poderia juntar, acabou que eu falei o seguinte, beleza, eu vou rivalizar com o dono da clínica, ou seja, perdi o jogo. Perdeu o jogo. Eu De tava. cara. Perdi o jogo de cara. A não ser que eu consiga criar uma clientela. Só que ela não acontecia. A clínica era num lugar de Dubai que era meio, sabe, era outro público. E assim, com Não tava, muito. tava dando. Né, não ia rolar. Aí, mais ou menos assim, com, sei lá, um mês de lá, eu falei: esse aqui não vai dar certo. Isso eu já saquei que não vai dar certo. Então eu comecei a ver o seguinte: bom, já que a gente já tá aqui, né, tá na chuva, vamos se molhar. Com o tempo que você morando ali e começa a conhecer. E outra coisa que, obviamente, você começa a ter uma diferença de visão de quando você vai a turismo e quando você está morando. É outro universo. Dubai é outra cidade, para turista e para quem mora. Completamente diferente. E você, como residente, você começa a entender algumas coisas. Inclusive, você começa a entender quem são os big players do lugar. Que é tipo assim, ok, quem são as clínicas que todo mundo bate o olho? Fala, porra, fulano trabalha na clínica tal, lá é top. Aí você começa a entender quem são os grandão. Lá é top, aquela é top. Tá? E você começa a perceber isso aí. Tanto de dentistas, lugares que dentistas gostariam de trabalhar, e lugares que os pacientes falam, pô, eu quando vou no dentista, eu vou na clínica tal, que é a clínica que tem grande nome. E eu comecei a focar nisso aí. Então eu já comecei a entender o mercado. Para entender quem era. Para onde valeria a pena tentar correr atrás. Entendo. Eu passava muito tempo ocioso na clínica. Muito tempo. Ficava um tempasso assim, eu ficava ocioso. E aí, o que foi que eu fiz? Um belo dia, eu tive vários momentos de sorte também, mas assim, a sorte tem que vir acompanhada de você estar tá ligado de pescar o negócio. Ó, tem uma informação aí. Um belo dia passou, eu tinha um dentista na clínica, que era part-time, ele era odontista. Ele foi na clínica um belo dia e eu vi que ele estava usando um uniforme de uma das clínicas grandonas que eu tinha lido. Olha Uhum. pra cara dele, pô, o cara trabalha lá também. E aí um dia eu fui puxar assunto com ele. Falei, pô, tudo bom? O nome dele é Jamal. Falei, doutor Jamal, como é que você tá? Tudo bem? Ah, tudo bem, que não sei o quê. Conversa vai, conversa vem. Ele chegou pra mim e falou. Eu cheguei pra ele e falei, você trabalha lá no Dr. Michaels? Ele falou, trabalho, isso aqui lá, mas a clínica lá é diferente, é meio cheio de 9 horas e tal. E eu na minha cabeça, não, mas é isso aí mesmo que eu tô procurando, né? É isso aí, malandro. E aí tá, a conversa vai. Ele ia lá muito de vez em quando. E aí, aproximadamente umas poucas semanas depois disso, a clínica teve um evento porque ele estava indo fazer. Ele tinha sido aprovado para um doutorado nos Estados Unidos de endo. Acho que ele ia fazer em Boston, não lembro onde é que era. E aí a clínica fez um evento, porque ele estava indo lá, tal, tal. Mas ele é local, ele é um dos poucos locais aqui. Então ele ia lá fazer e volta. Enfim, aí teve esse jantar, que eu estava lá conversando com ele, e ele foi rodando na mesa de cada um para conversar, pá. E ele soltou comigo, a gente ficou conversando, e aí ele soltou, assim, isso é tão engraçado, parece que é destino, assim. Ele falou uma frase totalmente desnecessária para ser dito. Não sei para quê, mas ele soltou aquela informação. Ele falou para mim assim, pô, engraçado, né, que a gente estava conversando sobre o Dr. Michaels naquele dia. Eu tô saindo da clínica para fazer meu doutorado nos Estados Unidos e consequentemente também está saindo de lá. E o periodontista da clínica está saindo também porque ele está indo fazer o doutorado na Suécia. Uau. Eu não sei quem é o periodontista de lá, eu não sei, sim, eu não sabia nem de que era o Michaels, eu sabia que aquele existia. Quando o cara soltou essa informação, a primeira coisa na minha cabeça vai abrir uma vaga de pério na clínica grandona. Poxa, é pra mim. É a coisa que eu pensei, é para mim. Essa vaga abriu para mim. Fechou. E aí, o que foi que eu fiz? Tá. Eu já tinha tido uma conversa, nesse momento exatamente, eu já tinha tido uma conversa com o dono da clínica que a gente teve meio que uma DR, assim, e isso foi interessante, porque meio que a gente olhou um pro outro e conseguiu falar assim, foi algo muito maduro, coisa que não acontece muito em Dubai. A gente meio que se tocou que a expectativa que ele tinha sobre mim não foi atingida, e a expectativa que eu tinha sobre a clínica não foi atingida. Entendi. Então não foi ninguém que deu errado. Não foi tipo,
Não fui eu que fui escroto com ele, ele foi escroto comigo. Tipo assim, cara, as expectativas não bateram. Talvez você achava que eu ia ser clínico geral, eu não sou. Eu não atendi o que você esperava, e a clínica não atendeu o que eu esperava, e então ficou por isso. Nessa história, ele botou em cartas brancas o seguinte, cara, é o seguinte, eu tô te dando carta branca pra você procurar outro lugar pra trabalhar. Então teve um me Ah, nesse mesmo jantar? Tudo isso no mesmo jantar? foi uns dias antes. Ah, ok. Então eu já tinha essa então o cara me deu carta branca para poder. E isso na época era muito importante, porque existia uma possibilidade de ban aqui em Dubai. Durante muitos anos isso houve. Hoje em dia é muito pouco provável que isso aconteça. As coisas melhoraram em relação a se trabalhar em Dubai, porque antes não tinha. Não existe lei trabalhista, igual tem no Brasil, isso não existe. A maioria dos países não tem. Mas aqui você era tudo muito inseguro. Então, dependendo da forma que você trabalhava, ou qual posição você tinha socialmente dizendo, Uhum. o teu empregador, por quase qualquer motivo, ele poderia te aplicar um banimento que você teria que sair do país e ficar fora por um ano. Meu Deus! Ponto. Só que para médico e dentista, isso não era tão comum. Isso meio que já estava saindo para as classes mais altas. Assim, cargos superiores, né? Tá. Tá. Enfim, e aí, tendo essa entrevista, foi quando eu preparei todas, enfim, mirabolei toda uma estratégia para falar, cara, eu tenho que pegar essa vaga. Que também eu ela para explicar, mas peguei. Bacana, bacana. Olha, a Regiane Calastro está perguntando, me tira uma dúvida, o que mais o clínico geral faz de tratamento nos pacientes? Dentístico ou acabam realizando mais exodontias, tratamentos endodônticos? Faz tudo, né? Aqui faz tudo, aí também tudo. Mas assim, você Não, acaba... gente. eles fazem tudo, mas o que eu percebo nas melhores clínicas odontológicas de Dubai, normalmente você tem um endo, porque quando complica a endo é difícil o clínico geral fazer. Então, normalmente é orto, especialista de orto. Então, aqui o clínico geral faz muito Invisalign. Mas orto mesmo continua sendo orto. E eu acho que assim, a parte dentística e a parte... Especialidade de dentística especificamente não existe pra cá. Prótese existe. Mas, cara, prótese mesmo, a gigantesca maioria Eu acho que o cara que mais se adaptaria a uma realidade do Emirados Árabes seria talvez um protesista. Ok. Ele, sabe? Porque se você pegar uma clínica boa para trabalhar, vai ter gente fazendo cirurgia, então ele não precisa se dedicar a isso, ele vai ter para quem encaminhar, endo ele vai ter para quem encaminhar. E aquela parte ali do beabá de pele. As melhores clínicas de Dubai tem higienista, que é um padrão muito europeu, escandinavo, tem na Inglaterra, coisa que no Brasil não tem higienista mesmo. Então aqui tem. Então acho que talvez um protegista seria o cara mais adaptado para tal. É importante. Às vezes eu tá perguntando se a sua esposa trabalha com orto aí. Ela trabalha com Invisalign porque, enfim, resumindo a história muito bem, eu e minha esposa estamos registrados como Generalistas, clínica geral. Só que assim, a Sheila era a minha esposa era uma exceção à regra, porque ela era uma ortodontista que gostava de fazer área estética. O que é muito raro. Muito raro. Normalmente o ortodontista faz orto, eu conheço que não vê uma agulha de há 30 anos. Não pega mais. E ela sempre gostou da parte estética, então isso ajudou ela. Só que o que acontece? Quando a gente chegou aqui, duas coisas aconteceram que foi exatamente o momento-chave. Eu cheguei aqui com 2 especialidades na mão, certo? Então, mas o meu registro foi como clínico geral. Sim. Então, no primeiro ano eu falei, tá, eu quero registrar a minha primeira especialidade. Qual que é a mais vantajosa? Eu falei, cara, eu vou registrar primeiro de implante, porque teoricamente é a melhor financeiramente aplicável, vamos dizer assim. Uhum. A prova para validar a minha especialidade de implante. Tem uma prova para validar a especialidade aí. Sim, aí eu fiz. Passei na prova, beleza. Aí eu tava como implantodontista. Tá. No ano seguinte, que eles não deixam, por algum motivo que eu não sei, eles não deixam você aplicar tudo uma vez. Tá. No ano seguinte, eu fui aplicar para dipério. E o cara, você não pode aplicar. Como assim? Então, é porque agora existe, assim, do ano de 2012 para 2013, eles criaram uma lista que eles Specialty Recognized Degrees Countries, ou seja, os países que eles reconhecem a certificação de especialista. E tem uma lista de países. E a partir de 2013, o Brasil não está nessa lista de reconhecer. E a lista, uma das melhores
odontologias do mundo? É uma lista, pois é uma lista de médicos e uma lista de dentistas. O Brasil está na lista de médico, por isso que está cheio de plástico aqui, tem vários médicos aqui, todos Sim. eles. Então, e tá lá, diploma do CRM, ou seja, eles reconhecem a especialização pelo CRM, só que não tá. Eu já entrei em contato várias, eu conheço muita gente por aqui, eu já entrei em contato várias vezes, inclusive entrei com a embaixada do Brasil e falava, mexe o braço aí, irmão, faz alguma coisa. E aí, falaram de tempos em tempos de atualização, parece que a atualização para sair pro ano que vem, mas nada nisso. Resumindo a história, eu não consegui aplicar minha especialidade de pério, da mesma forma que minha esposa não conseguiu aplicar a especialidade dela de orto. Mas e o implante, né? Então, eu sou um clínico geral implantodontista, mas não tenho... Só que assim, o que eu faço? Tá. Eu não minto pra ninguém. Eu chego e falo, olha, eu não digo que eu sou periodontista, mas eu falo que eu sou implantodontista que tem uma especialidade de periodontia no Brasil, o que é verdade. Sim. Aqui se chama área de interesse. Tem muito dentista brasileiro que... O mercado... O que aconteceu comigo aqui hoje em dia, eu não faço clínica geral há um bom tempo. Porque na medida que eu fui entrando na clínica e fui fazendo os procedimentos, eu fui me jogando num canto, e as pessoas foram vendo, eu falei, cara, olha, eu faço bem isso, isso e isso. Eu tenho uma situação, enfim, mais tarde a gente fala isso, eu escrevi um livro a respeito de toda a experiência que eu tive. Sim, a gente tem que falar sobre isso antes de acabar a live, eu tô preocupada. Você contabilizou aí, você sabe quanto tempo a gente ainda tem? Não tenho nem ideia. Acho que não tem, falta muito, não. Eu acho que menos de 10 minutos, talvez. Mas vamos lá, dá tempo, eu acho que dá tempo. A história tá boa, eu quero ouvir mais. Eu peguei... Teve um dentista que eu conheci numa das clínicas, que foi uma das viradas da minha vida profissional. Ele era um bucomaxilo, e na minha cabeça, bucomaxilo é cirurgia maior, ortognática, é algo que eu não vou. Sim. Eu trabalho com menor, cirurgia de siso, cirurgia de enxerto. Para mim tá tudo ok. Fazer enxertia para fazer implante, toda cirurgia em volta em relação ao implante, ok. Agora, Lefort, ortognática, isso aí já muito fora do meu escopo. E aí, quando chegou o bucomaxilo na clínica, eu achei que o cara era disso. E o cara fazia siso. Só fazia siso. Eu ficava olhando. E o cara fazia umas... Nossa, ele fazia umas grosserias muito... Até que um dia ele viajou de férias, alguma coisa, e o chefe da clínica me deixou para poder fazer o pós-operatório dos pacientes dele. Eu não estou exagerando. Eu acho que em menos de uma semana eu reavaliei umas 4, 5 cirurgias dele, todas com regular, após a cirurgia de siso. O cara deixou as raízes, várias cirurgias, todas as cirurgias tinha alguma cagada que o cara fez. Cara especialista aí. Cara, bucomaxilo. Bucomaxilo, desculpa informar, se não me engano é de UK. Acho. Ui. E aí, enfim, aquilo mostrava pro Zig e falou, pô, não tem nada escrito no prontuário. Eu falei, doutor, não tem nada escrito no prontuário, eu acho que esse malandro nem sabe o que ele fez. Ele tirou o dente, achou que tava bom e fechou, e não tirou em radiografia. Não sei te explicar, mas tá errado. Mas não foi uma. Foram todas. Tipo, de 5 cirurgias, 100% tinha resto radicular ali. E aí, obviamente, aí meu chefe foi dar uma pesquisada e descobriu que esse malandro tava com a licença cassada, não sei aonde, na Europa. Aí deu um fuzuê e demitiu o cara. E nessa que ele demitiu o cara, o meu chefe chegou pra mim e falou assim, pô, eu não sei o que eu faço, porque eu demiti o cara, tem que arrumar outro bucomaxilo e tal. Aí eu olhei pra ele, eu trabalhava na clínica só, praticamente com parte de implante, com um pério, que era muito mais limitado. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu te pergunto, tu quer contratar um bucomaxilo pra fazer o quê? Eu fazer essa cirurgia, bem no português, quase que eu falei isso, você quer fazer essa cirurgia bunda de siso? Isso? Tu quer um bucomaxilo pra fazer isso aí? Eu falei, resposta, irmão, tu tá de sacanagem comigo? Aí ele, o quê? Eu falei, não, doutor, tô falando sério. Aí o argumento que eu quebrei foi o seguinte, vamos colocar o seguinte, tu tá perdendo o quê? Porque eu já sou teu funcionário. Eu tô aqui, não tô com a agenda cheia, porque pério não enche tanto a agenda assim. Os pacientes já me conhecem. Os colegas para me encaminhar já sabem quem sou eu. Então, faz o seguinte, me testa, me encaminha uns 2, 3 cirurgias de siso. Se você não achar que foi bom, que o resultado não foi bacana, beleza, a gente larga a mão. Agora, você vai ter que contratar outra pessoa. E aqui, contratar alguém é um saco, porque você contrata a pessoa, você tem que fazer o visto dela, você tem que fazer não sei o quê, tem toda uma burocracia fazendo imigração, porque todo mundo não é daqui. Sim. Eu já estou aqui, a licença já está contigo, muda o quê? Aí, isso eu achar uma virada, porque daí todas as cirurgias da clínica vieram para mim.
E, obviamente, ele não contratou o bucomaxilo. Aí quando a coisa começou a aparecer. A partir desse momento, eu nunca mais fiz aquilo. O Maurício pôde mostrar realmente, né, todas as habilidades dele. Aí, Muito bem. Que maravilha. Olha, a Nay Trindade está dizendo, a Borda me ajudou muito no início da minha aplicação em 2015. Gratidão, Maurício. Maravilha. Olha que lindo. Recebi durante muito tempo, muita gente vindo falar comigo, mandar mensagem, como é que eu faço? Algumas pessoas já estavam mais encaminhadas, que eu achava bacana, mas eu já tive gente que entrava assim, vem cá, onde é que eu mando o currículo para entrar? Eu falei, ixi, mano, mas tu tá longe pra ver, tem um tem mais, entendeu? Mas teve muita gente que veio falar comigo, que eu fui ajudando, assim, ajudando na medida do possível, né? O que eu sempre tento dizer é isso, a dedicação maior vai ser tua, porque no fim das contas é uma etapa de fazer prova e a prova ninguém vai fazer por você, mas no que eu posso ajudar no seguinte, só o fato de você orientar, cara, é o seguinte, entra no site tal e mata aquele site, tá tudo ali, teoricamente é isso, já é uma ajuda. Quero até combinar contigo, porque agora a gente vai falar sobre o teu livro, falta pouco para acabar. Tá. Eu gostaria de combinar contigo, pegar contigo todos os links importantes sobre quem vai fazer as provas e tal, beleza? E a gente está disponível na descrição do teu vídeo lá no YouTube. Vou fazer isso. Bom contigo? Então fale um pouquinho do teu livro, cara. Para mim, manda. Brasileiro aí que escreveu um livro sobre a história dele, uma história de amor que eu sei. Muito legal. Me envolve um pouco, porque essa parte inicial a Sheida foi uma protagonista muito, muito importante nessa transição início, né? Eu escrevi o livro, foi esse ano, eu sempre tive a ideia de fazer isso, e aí o ano passado, com a pandemia, também ajudou, né? Porque você ficou um monte de tempo sem fazer nada, porque não podia fazer, e a gente não pode trabalhar remoto, não funciona. E, enfim, aí esse ano eu escrevi o livro, é um livro que basicamente, dentro do próprio livro se divide em duas partes. O livro, ele tem esses 10 anos de como é que foi, desde essa toma que a gente conversou agora, e tem muito mais informação, muito mais história em relação de como as coisas aconteceram para mim, até o atual momento. E tem uma segunda parte do livro que é uma coisa mais orientativa, que eu coloquei como se fosse os 10 fatores que eu acho mais preponderantes para uma pessoa se preparar para poder sair do Brasil. No seguinte aspecto, em relação a vários, assim, obviamente o meu insight. Eu quis escrever de uma forma um pouco ampla, porque assim, apesar de ser obviamente autobiográfico, essa parte dos detalhes, eu escrevi de uma forma que eu queria que qualquer profissional pudesse relacionar. Obviamente, se for um dentista que quer ir para Dubai, é muito mais específico, porque foi exatamente o que eu fiz. Mas, por exemplo, se é um advogado que quer ir morar na Bélgica, sei lá, esses itens, eles não mudam. Sim. Sabe? Tipo assim, algumas coisas, documentos você tem que avaliar. Eu recomendo você conhecer o lugar que você está indo, entender um pouco do mercado, sabe? Eu coloquei esses itens de uma forma mais generalista. Sim. Mas de forma que dá para aplicar tudo, mas é óbvio que no fim das contas é mais fácil eu dizer. Se alguém perguntar como é que faz e quais são as 10 dicas que você dá para ser dentista em Dubai, isso vai ser muito mais específico, eu consigo abordar isso de uma forma muito mais específica do que... Maravilha. E aí então, o livro está... Sim, como se chama? Lá e qualquer coisa, é só falar comigo que a gente vai... Me sigam. Com certeza, com certeza. O pessoal está sabendo aqui, é legal porque é uma história de sucesso, né? Você é um grande representante aí, brasileiro, dando muito orgulho a gente, inclusive o seu irmão também, o Ricardo. Está dizendo aqui, orgulho do meu irmão Maurício. Bacana, Ricardo, que está presente aqui também. É isso, olha, eu não quero perder essa live. Então, a gente vai concluir aqui agora. Vou te dar a palavra para a gente concluir. Vou salvar e a gente se comunica. E a gente está lá no grupo do Facebook, está aqui no Insta, e agora abrimos o Clubhouse, estamos lá também, já estou te seguindo lá. Pessoal, seguir também o Dr. Maurício Taborda lá no Clubhouse, tá bom? E é isso, e a gente conversa por lá também, abre uma sala um dia desse. Claro, vai ser um ótimo lugar. Maravilha. Né? Bom, o que eu tenho para dizer é agradecer, dizer que eu acho que o teu projeto foi fantástico, eu já tinha pensado nisso há séculos atrás. Olha. E quando eu pensei assim, principalmente quando eu comecei a olhar o que você estava fazendo e de encontrar, tem uma dentista do Egito, né, que você publicou ontem, antes de ontem, e testificar essas coisas, colocar dentista para tudo quanto é lado, e você começa a entender processos
que você nem imaginava que fossem possíveis, né? Que a gente tenta ficar parado no nosso mundinho, você vê que o negócio é muito mais amplo. E às vezes muito mais fácil em alguns lugares que a gente não cogita. Então, assim, primeiro eu queria te agradecer por poder estar falando aqui, agradecer a todo mundo que está vendo a live. Dizer que se alguém que aqui está assistindo, a ideia é exatamente ser dentista no exterior, não é fácil, obviamente, imagino que todo mundo deve imaginar isso, mas eu acredito que é menos difícil do que você imagina. Porque falta... A primeira coisa é você ter vontade, é você ter um engajamento, é você tentar planejar, não fica dando... Acho que o primeiro passo é o seguinte, eu sei, não vou nem entrar em lado político aí, mas eu imagino que tá todo mundo achando que tá tudo uma maluquice no Brasil hoje em dia, tudo de cabeça para baixo, mas se a tua ideia, cara, é fugir, tipo, na maluquice, você tá dando... O teu primeiro passo já tá errado. Relaxa, não é bem assim. Eu já tive muita gente que veio falar comigo, quer ir embora para não sei o que. Ela falou, cara, calma, que passo que tu quer correr? Só para dar uma resumida bem, Dubai não é um país de imigração. Você não vai adquirir cidadania aqui. Se a tua ideia, por exemplo, quero ir para um lugar para adquirir cidadania, me tornar um cidadão, quero ser canadense, botar meus filhos estudar em colégio público, aqui não é teu lugar. Então, assim, entenda o que você está fazendo, para que passo que você vai, que as coisas vão acontecendo, tira suas dúvidas. E aqui, eu acho que é bem no palavrão, puta registro que você está fazendo. Porque não existia esse canal disso aqui. Eu nunca, por exemplo, quando eu li a respeito de dentista ser na Alemanha, que a Alemanha tem... como é que eu vi? Que tem uma espécie de uma coisa temporária, você pode trabalhar temporariamente. Sim. Porra, isso é muito legal. Claro, assim, você tem que ter seus limites, né? Você tem que saber falar alemão. Você já Mas tem tá lá um tempão e não sabia disso. Teve gente que entrou em contato comigo e disse só sou por causa do canal. Olha aí, coisa boa. E vocês é que estão ajudando, não sou eu. Eu não estou lá na Alemanha para contar a história. Cada um está contando a sua própria história e ajudando os outros colegas. Então, gratidão imensa, tá? De coração. Muito obrigada. Que live maravilhosa. Eu concordo com a tua mãe. Ela disse a mesma entrevista. Parabéns. Que maravilha. Mãe é suspeita, pô. Mas eu concordo com ela, olha que legal. Olha, obrigada mais uma vez, tá? A gente se fala por aí. Vamos lá, ter uma conversa qualquer hora dessa no Clubhouse. E muito mais sucesso para você, tá? Que sua carreira brilhe muito mais aí, para você dar muito mais orgulho pra gente também, tá bom? Tudo de bom para vocês, um também para sua esposa, tá? Tudo de bom, gente. Obrigada. Tchau.